E aí, abençoado, hoje tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ray Lopes, professor de artes, e hoje nós falamos aí com as turmas do 9º ano A e B do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom, pessoal, em nossa última aula de arte nós falamos aí sobre arte e manchas urbanas, né? Falando aí sobre Eduardo Severino, companhia de dança. E hoje nós vamos falar aí sobre Mais Perto de Manchas Urbanas, aí na página 54 do seu livro de artes telares. Bom, pega o teu livro, vamos dar início então à nossa aula. Bom, a intervenção urbana de dança Manchas Urbanas é uma criação da Eduardo Severino, companhia de dança, né, um grupo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E o termo mancha urbana ou mancha urbanizada, ela costuma ser muito utilizada por geógrafos, né, para identificar algumas áreas de diferentes dimensões, né, por onde se estende aí ambientes construídos, ou seja, aqueles espaços que foram ocupados por residências, por indústrias, por ruas, por avenidas, por estradas, né, por ferrovias, entre outros espaços. Bom, os artistas desta companhia de dança, eles incluíram neste conceito de geografia o modo de viver de uma comunidade. Isso quer dizer que para eles, uma mancha urbana é muito mais do que um conjunto de prédios e de edifícios. Ela também é aquilo que eles creem, que valorizam e que praticam as pessoas que moram nesses locais, o que inclui aí também alguns aspectos artísticos e alguns aspectos históricos. Nós temos duas imagens aí, que vocês observam no livro de vocês. A primeira imagem é a imagem de satélite da região metropolitana de São Paulo e a segunda imagem de satélite aí da Terra com registros aí de períodos noturnos, com foco aí tanto no continente europeu quanto no continente africano. E o que a gente consegue observar nas duas imagens? Nós percebemos nas duas imagens aí manchas urbanas, certo? A mancha urbana aí da região metropolitana de São Paulo, que seria essa área aí mais acinzentada no centro da imagem, e as manchas urbanas aí, diversas manchas urbanas em nosso planeta, no planeta Terra, que são esses focos luminosos que a gente observa nessa segunda imagem, né? Então aí nós temos as manchas urbanas dentro do conceito estudado em geografia, certo? Bom, e como nós sabemos, o planeta Terra está cada vez mais populoso e interligado, né, por meio de transporte, tecnologias de informação e de comunicação. Assim, a cultura ela tem se tornado mais globalizada, não é isso? Fazendo valores, verdades e atitudes se tornarem semelhantes em diferentes partes do mundo. Lembra que nós falamos disso em geografia, quando nós falamos sobre o processo de globalização, né? Sobre o início da globalização e sobre o processo de evolução do que nós identificamos como globalização, que é essa interligação que existe entre partes do planeta, entre pessoas, entre o comércio, entre a atividade financeira, certo? Então essa interligação, esse contato que a gente tem hoje, a facilidade que a gente tem de se comunicar com outras pessoas, né, por meio da internet, de redes sociais, né, isso? Os meios de transporte que evoluíram de forma significativa e melhoraram e facilitaram a comunicação de pessoas com outras partes do mundo, né? E tudo isso junto nós chamamos de quê? De globalização. E aí dentro desse conceito de globalização nós temos a cultura globalizada. Ou seja, os valores e verdades e atitudes se tornam semelhantes em diferentes partes do mundo, porque nós temos contato hoje com diversas culturas. Quando a gente viaja de um local para o outro, a gente conhece pessoas que têm culturas diferentes da nossa. Quando a gente tem contato por uma rede social com pessoas de outras partes do mundo, a gente acaba tendo, de certa forma, esse contato com outras culturas também. Quando a gente consome produtos de outros países, a gente tem contato também com essa cultura. Então isso nos torna, de certa forma, muito semelhantes. O nosso modo de vida é muito semelhante com o modo de vida de outras pessoas, por conta desse processo que nós chamamos de globalização, certo? E aí uma outra consequência da globalização é que as diversas manchas urbanas que existem no mundo, ela tem formado uma única e grande mancha urbana que vem dominando o nosso planeta e, de certa forma, diminuindo as áreas verdes, tornando as práticas sociais e culturais desses lugares cada vez mais parecidos. Então, os problemas que são gerados pelo processo de globalização incluem essa diminuição de área verde.
E quando surge essa diminuição de área verde é porque a mancha urbana ela está aumentando. Os espaços urbanos estão aumentando por quê? Porque a população ela está aumentando e, consequentemente, as construções dentro desse espaço vão aumentando e diminuindo, consequentemente, as áreas verdes do nosso planeta, que é o que a gente está vendo também em geografia quando a gente está falando sobre globalização e meio ambiente. Né? Nós falamos aí nas aulas de geografia sobre os diversos debates internacionais, né, para discutir as questões ambientais, esse processo de globalização e os prejuízos da globalização para o meio ambiente. Não é isso? Bom, moradias, decorações, roupas, alimentação, medicamentos, filmes cinematográficos, músicas, danças, são apenas alguns exemplos de diferentes hábitos da vida social que estão cada vez mais parecidos, principalmente nos grandes centros urbanos. E além disso, nós, os habitantes dessa mancha urbana global, consumimos de forma exagerada, criando muito lixo e desperdício. Então nós temos alguns exemplos aí de alguns hábitos da nossa vida, que estão cada vez mais parecidos. As nossas residências, a decoração de nossas casas, as roupas que nós utilizamos, os alimentos que nós consumimos, os medicamentos, os filmes que a gente costuma assistir, as séries, as novelas, as músicas que nós ouvimos no nosso dia a dia, as danças, elas são muito parecidas, estão cada vez mais parecidas com a de outras partes do planeta. O que a gente costuma consumir aqui no Brasil, muitas vezes é o mesmo que se consome nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Rússia, na Argentina, em outras partes do planeta. E aí, de certa forma, essas modificações, essa forma de consumo semelhante, ela é muito mais presente nas áreas dos centros urbanos, nessas áreas de manchas urbanas. Então essa mancha urbana global, que nós estamos nos referindo aí, ela faz com que a população, dentro dessas manchas urbanas, elas consumam de forma exagerada, criando com isso muito mais lixo e muito mais desperdício, que é o que nós falamos também nas aulas de geografia sobre consumismo exagerado. As pessoas que consomem muitas vezes sem necessidade alguma, gerando com isso produção de lixo e de desperdício dentro do nosso planeta. E aí cada vez que se produz mais produtos, cada vez que nós consumimos mais produtos industrializados, consequentemente nós vamos estar contribuindo para o aumento da mancha urbana no nosso planeta. Certo? Bom, nós temos algumas imagens aí que mostram diferentes locais do nosso planeta. Aí nós temos uma imagem de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uma imagem de 2013. Nós temos aqui uma sequência de imagens aí, uma em Nova York, nos Estados Unidos, em 2008, outra em São Paulo, em 2017, e a terceira imagem aí, Tóquio, no Japão, em 2018. Ou seja, nós temos aí imagens de diferentes partes do nosso planeta. E essas imagens estão relacionadas ao termo manchas urbanas. E eu gostaria que vocês se questionassem o seguinte aí: como é que vocês se sentiriam se você estivesse dentro desses locais aí? Nesses locais onde essas pessoas aparecem aí em Nova York, ou em São Paulo, ou em Tóquio. Vocês se sentiriam calmos, ansiosos? Por quê? Qual a relação que isso teria com o local onde vocês estavam? Na imaginação de vocês, esses locais aí, eles são locais limpos? São locais poluídos? Que tipo de poluição vocês imaginam que existe nesses locais? Será que lá existe poluição sonora? Poluição visual? Poluição do ar? Poluição da água? Poluição atmosférica? Todas essas poluições? Ou só algumas delas? Ou nenhuma? Não é isso? Então procure imaginar a situação das pessoas que vivem nesses locais onde tem essas manchas urbanas. Bom, e aí dando continuidade, a grande mancha urbana que vem se formando no nosso planeta, no nosso globo, ela também tem alterado o clima do nosso planeta, gerando aí 3 tipos de fenômenos. Um desses fenômenos é as ilhas de calor. As ilhas de calor é um fenômeno natural que ocorre devido ao uso excessivo de cimento e de asfalto, o que acaba resultando
em um desconforto térmico, ou seja, um aumento de temperatura. São Paulo, por exemplo, é considerada uma grande ilha de calor. Essas grandes capitais, essas grandes áreas urbanas do nosso planeta, independente do país onde ela está inserida, elas dão espaço praticamente a áreas que têm muito asfalto, que tem muita pavimentação, que tem muitas construções, e esses espaços acabam retendo o calor, a temperatura do sol. Os raios solares batem nesses locais e acabam sendo retidos, eles ficam impregnados, retendo uma boa parte do calor atmosférico, são retidos por esses locais, então, por essas áreas urbanas aí que tem muita pavimentação, muitas construções, poucas árvores, como é exemplo da cidade de São Paulo. Então aí nós chamamos de ilhas de calor, porque elas retêm um calor muito grande. Um outro fenômeno global são as intervenções térmicas, que são geradas pelo uso de combustível fóssil, da gasolina, do óleo diesel, que são usados em automóveis, e por outras práticas também que agravam a poluição atmosférica e bloqueiam, de certa forma, a dispersão de resíduos e de micropartículas, principalmente nos meses de inverno. Então, as intervenções térmicas elas são provocadas basicamente pela poluição atmosférica, gerada em sua maioria por descargas de automóveis, chaminés de indústrias que acabam poluindo, de certa forma, a atmosfera e impactam os raios solares de retornarem para o espaço, fazendo com que a temperatura daquele local também acabe se elevando e, consequentemente, tornando o ar mais denso, mais poluído, certo? Nós temos um exemplo aí, uma imagem que mostra aí esse bloqueio de dispersão de resíduos e de micropartículas, que é característico aí da intervenção térmica. Aí uma imagem de São Paulo em 2017, onde a gente percebe como se fosse uma neblina, mas aí seria uma camada de ar densa, poluída, de poluição que baixou. Geralmente isso acontece no período de inverno, em que as temperaturas elas estão mais baixas. Então ela concentra, devido às massas de ar fria que vem, então ela concentra uma maior camada de poluição ali próximo da superfície terrestre, certo? E isso acaba, de certa forma, prejudicando essa intervenção térmica, principalmente a saúde da população dessas localidades, certo? Bom, e um outro fator, o fenômeno global, é as enchentes, As enchentes que é produzido por chuvas torrenciais, que são agravadas pela impermeabilização de solos também urbanos, em áreas urbanas. Os grandes centros urbanos, que são praticamente todos pavimentados, quando chove, essa água não tem por onde infiltrar porque o solo está todo pavimentado, todo asfaltado. Então essa água não tendo como infiltrar no solo, ela vai, de certa forma, correr para as áreas mais baixas, provocando então as grandes enchentes em áreas urbanas. Por isso que é comum a gente ouvir falar em enchentes em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Salvador, porque são áreas muito pavimentadas, certo? Que não estão preparadas, de certa forma, para receber uma quantidade de água tão grande em um período tão curto de tempo. Muitas vezes chove-se muito em pouco tempo, provoca então essas enchentes. E além disso também vem a consequência, o lixo jogado nas ruas nesses grandes centros urbanos, que acabam tapando os bueiros por onde essa água deveria estar escorrendo e acaba, de certa forma, também contribuindo ainda mais para essas enchentes nesses grandes centros urbanos. Então aí são alguns fatores, fenômenos que ocorrem em nosso planeta, que são gerados, de certa forma, provocados dentro dessas grandes manchas urbanas em nosso planeta, certo? Bom, foi dentro deste conceito, dentro desse contexto, na verdade, que inspirou Eduardo Severino e Luciano Tavares, que são os fundadores aí da Eduardo Severino Companhia de Dança, a criação dessa intervenção chamada de mancha urbana. Nessa intervenção de dança, os movimentos dos dançarinos, eles refletem e eles expressam também questões que estão relacionadas aos aspectos culturais e climáticos que esse fenômeno tem causado. Então eles se basearam em todo esse contexto que acontece em nosso planeta, todas essas alterações desses fenômenos que ocorrem, climáticos, ambientais no nosso planeta, e criaram uma intervenção de dança
para representar, para fazer essa reflexão em cima desses fenômenos que ocorrem em nosso planeta, certo? E aí eles criaram os solos de mancha urbana. A proposta do diretor artístico da intervenção, Eduardo Severino, foi de apresentar 5 solos de dança, cada um expressando aí um problema que está relacionado à grande mancha urbana global e também os seus efeitos. Os solos eles são realizados por 5 artistas diferentes e apresentados também em temporadas de 5 dias. Cada dia, um artista se apresenta em determinado local, em horários também não simultâneos, não iguais, cada um em um horário diferenciado, em locais, geralmente em locais públicos, diferentes também, não acontece sempre no mesmo local, cada apresentação é um local diferente, em horário diferente também, e são todos acompanhados por uma trilha sonora. Então, além da apresentação do ator, do artista que está ali, eles têm também uma trilha sonora que acompanha aquela apresentação, que acompanha aquela intervenção de dança. Então, enquanto alguns artistas estão ali se apresentando, tem outros que estão, de certa forma, dando um apoio para aquela apresentação, como, por exemplo, cuidando da parte musical. E aí nós vamos ver cada uma dessas intervenções aí. Primeiro nós vamos falar sobre o solo de Cibele Sartre, que expressa a sua indignação contra a preocupação exagerada com a aparência e contra o número excessivo de cirurgias plásticas a que as mulheres urbanas contemporâneas ela vem se submetendo. A artista ela utiliza então sacolas plásticas como adereço para sua coreografia e a trilha sonora consiste em um funk cuja letra em integração à dança problematiza então o papel da mulher dentro da sociedade e dentro do consumismo, reforçando a sua crítica à vida urbana contemporânea e também ao conteúdo de alguns funks que de certa forma desmerecem o papel da mulher dentro da sociedade. Então, dentro deste conceito aí, dentro dessa intervenção de Cibele Sartre, desse solo dela aí, a gente mostra então essa preocupação com a aparência das mulheres dentro da sociedade. As mulheres se preocupam muito com a parte física e melhorar a sua estética, não é isso? E fazendo cirurgias plásticas. A gente vê-se muito falar agora em harmonização facial. Homens e mulheres, principalmente artistas, modificando o seu rosto, modificando as suas expressões faciais para dar aquela harmonização. Isso é o modismo da época, desse momento que nós estamos vivendo agora, é justamente esse, a harmonização facial. E aí Cibele Sartre ela trata justamente desses problemas, dessa questão, de certa forma, dessa preocupação excessiva de consumismo. Isso não deixa de ser um consumismo exagerado, consumindo essas novas tecnologias de modificação do seu corpo. E aí ela trata justamente dessa questão nesse solo aí apresentado por Cibele Sartre, certo? E aí nós temos uma imagem aí da artista, de dança aí da intervenção urbana, Manchas Urbanas, o solo aí de Cibele Sartre. Aí essa imagem de São Paulo, no ano de 2003. Observe os acessórios que ela está utilizando ali do lado, que são justamente as sacolas plásticas, que muitas vezes são descartadas nas ruas. Bom, o outro solo que a gente consegue observar é o solo de Luciano Tavares. A coreografia de solo de Luciano Tavares ela é feita com movimentos contidos e movimentos que representam sofrimento. O dançarino movimenta com dificuldade os seus passos, são passos arrastados e tensos. O artista, ao expressar em movimentos arrastados a ação do vento no corpo, ele faz uma referência às mudanças climáticas que são decorrentes da poluição atmosférica. Então a preocupação dele aí, ele já está citando a questão da poluição atmosférica. Então ele traz aqueles movimentos bem contidos, bem lentos, movimentos dolorosos, que representa ali a ação do vento no corpo, que faz referência a essa modificação climática, provocado lá nas ilhas de calor, provocado lá pelas invenções térmicas. Então ele traz essa questão aí das modificações climáticas, que traz de certa forma um sofrimento para as pessoas e que são decorrentes dessa poluição atmosférica que nós estamos inseridos. E aí nós temos uma imagem representando aí o solo de Luciano Tavares, Manchas Urbanas, aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma imagem aí do ano de 2003. Próximo solo aí é o solo de Luciana Paludo,
né? A inspiração de Luciana Palludo na criação do seu solo foi a sensação de aperto de quem vive em grandes cidades, né? Nas ruas, no trânsito, no transporte público, nos supermercados e outros locais, né? Por isso a artista ela utiliza um adereço que a comprime, que é um pedaço de tecido, né? Observem que nessa questão aí Luciana Palludo ela se inspira exclusivamente no aperto em que as pessoas vivem em grandes cidades. Quem já foi uma grande capital em São Paulo, até mesmo em Salvador, nesses grandes centros urbanos aí, percebe que a gente de certa forma vive um aperto. A gente vai entrar muitas vezes em uma loja em época de final de ano, por exemplo, em Natal, véspera de Ano Novo, Semana da Criança, Dia das Mães. Em São Paulo, se a gente for, por exemplo, na 25 de março, a gente vai andar mutuado um em cima do outro. A gente não consegue nem espaço para se movimentar dentro das lojas. A gente vive um aperto muito grande nessas grandes cidades. O transporte público, muitas vezes, para esses trabalhadores que vivem em centros urbanos, grandes centros urbanos, nas grandes cidades brasileiras, por exemplo, é tumultuado, é lotado. Tem gente que vai pendurado nas portas dos ônibus porque o ônibus não consegue nem fechar a porta de tantas pessoas que tem ali. Então ela tentou representar dentro do seu solo esse aperto em que boa parte das pessoas vivem nas grandes cidades. E aí ela utilizou um adereço que foi um tecido, um pedaço de tecido enrolando todo o seu corpo, que dava essa sensação de aperto, de não poder se movimentar direito, de angústia, de ansiedade dentro dos movimentos representados então por Luciana Palludo. Aí vocês têm uma imagem que mostra aí cenas dessa intervenção urbana aí de Luciana Palludo, de manchas urbanas, em Porto Alegre. Essa imagem aí de 2018. Observe que ela tem esse pano laranja, então, enfaixando o corpo dela, que é para representar este aperto. Bom, o outro solo aí que a gente comenta é o solo de Andrea Spolar. A proposta de Andrea Spolar é uma coreografia leve, é uma coreografia delicada. O figurino utilizado pela artista ela ajuda a inspiração, a ampliação, a ampliar essa sensação de movimento. A trilha sonora realizada pelos outros integrantes da intervenção, eles assopram e giram canos plásticos, o que resulta em um som mágico, em um som suave, em um som ambiental, como se fosse barulho do vento. Então ela traz um outro movimento para essa intervenção, uma outra ação, que seria a leveza, que seria a brisa do vento. Então ela retrata nesse solo aí a leveza ao sonho, ou seja, ela tenta trazer dentro desse aí, trazer uma leveza para esses espaços urbanos. Ela utiliza no figurino dela, como a gente observa na imagem, aí tecidos leves, o que faz com que dê essa impressão de leveza aos movimentos que ela está realizando durante a sua inspiração. Então, nesse solo, a artista ela está remetendo essa leveza ao sonho de ter um espaço urbano mais leve, mais propício para que as pessoas possam estar convivendo. Bom, o outro solo aí seria o solo de Eduardo Severino, o diretor da companhia de dança. E a proposta de Eduardo Severino alerta para a incapacidade de reação diante dos problemas do mundo. Quase sem sair do lugar, o dançarino mostra como é tentar falar e gritar e não ser ouvido por outros. O que é que ele tenta mostrar então nesse solo? Que muitas vezes nós gritamos para divulgar os problemas que estão ocorrendo dentro da nossa sociedade, dentro do nosso planeta, fazendo denúncias muitas vezes às questões ambientais, mas as pessoas fingem que não ouvem, as pessoas fingem que não escutam. Os governantes estão com os olhos e os ouvidos tapados para os problemas do nosso planeta. Muitas vezes fazem de conta que não estão enxergando aquilo que está diante dos seus olhos, a um palmo do seu nariz. Então ele representa nesse espaço de dança essa angústia, essa incapacidade de reagir diante dos problemas que o mundo vem passando. Então ele praticamente nesse solo de Eduardo Severino, ele praticamente não sai do local onde ele está. Ele se movimenta sempre no mesmo local, mostrando essa vontade, esse desejo de sair, de mostrar para o mundo os problemas que a globalização, que esse consumo exagerado vem trazendo ao meio ambiente, mas ele não consegue fazer com que as outras pessoas percebam também o que ele está percebendo.
Então ele mostra dentro do seu número de dança essa angústia que muitas pessoas vivem no planeta, de tentar, de certa forma, ajudar e mostrar os problemas que a sociedade vem passando nas últimas décadas, mas que boa parte da população não está interessada em ouvir esses problemas, né? Tem aí uma imagem aí, as cenas de intervenção urbana da dança de manchas urbanas, como se ele estivesse gritando, ele tentando gritar para a sociedade, falar dos problemas que a sociedade vem enfrentando nos últimos tempos. Não é isso? Então mostra essa angústia aí do artista tentando se expressar dessa forma para mostrar. Bom, todos esses solos que nós vimos aí, né, de Luciana Paludo, de Eduardo Severino, de André Escolar, de Cibele Sartre e de Luciano Tavares, são os 5 solos aí apresentados, os solos de mancha urbana, eles tratam justamente dessas questões ambientais. Ou seja, é possível sim que por meio da arte nós façamos denúncias sobre problemas ambientais. Lembra-se que essa questão foi feita lá no início do nosso capítulo 1. A arte pode fazer críticas a problemas ambientais? Pode. E um exemplo a gente está vendo aqui com solos de Eduardo Severino, né? Com solos de manchas urbanas. A partir da dança, eles tentam conscientizar e levar uma mensagem para a população sobre os problemas ambientais, sobre os problemas que afetam o nosso planeta, certo? E além da dança, com a participação do público, a Eduardo Severino Companhia de Dança, ela propõe nessa intervenção o plantio de árvores. Eles têm uma oficina chamada Eu Mancho, Tu Manchas, que são propostas ações que relacionam a dança às questões ambientais. E aí essas ações elas integram aulas de dança, plantio de mudas, exibição de vídeos, bate-papo sobre o meio ambiente, né, com alguns convidados que vão falar também sobre o meio ambiente, dos problemas do meio ambiente e como, de certa forma, nós podemos estar revertendo esses problemas. E aí a gente tem uma imagem que mostra aí alguns artistas aí da Eduardo Severino e alguns participantes aí durante a oficina Eu Mancho, Tu Manchas, que seria uma oficina que leva este nome, Eu Mancho, Tu Manchas, porque eles estão replantando, reflorestando áreas que foram desmatadas, né, que foram derrubadas. Então a intenção deles é estar reflorestando a partir do plantio de novas mudas, de novas árvores em áreas que estão praticamente devastadas, levando o verde e a esperança, de certa forma, para o nosso planeta. Bom, a nossa aula ela fica por aqui. Então hoje nós falamos aí sobre Mais Perto de Manchas Urbanas, um pouquinho aí da intervenção do grupo de dança aí, Eduardo Severino, lá de Porto Alegre, certo? E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais aí de dança, certo? Então por hoje é só, pessoal, fica por aqui. Não esqueçam de responder a nossa atividade proposta, certo? E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.